Nosso sonho se perdeu, enfim. Estamos ao vivo, galera, para a segunda aula do Work Live. Fio para quem tá aí, fiel, prestigiando-nos. Tá bom aí? Esse é o Ariel Cruz. Tá torto? Direito? Isso aí. Tá legal, né, Castelito? Ótimo. Pera aí, só ajeitar aqui, galera. Fala, galera. Já tem aí 2 pessoas. Isso aí, Mas gente. hoje começamos no horário, on time. Estamos aqui com o querido Castelo. A aula ontem repercutiu super bem, né? Ótimo. Foi top. E hoje tem mais, gente. Mais conteúdo, mais informação. Fiquem atentos, compartilhem, comentem, façam perguntas. Façam perguntas também depois no vídeo que a gente vai ficar publicado aí, pra gente tirar na próxima aula também, quem quiser. Ariel Cruz. Galera, olha aí. Ontem a aula foi maravilhosa. Vocês aí acompanham agora a segunda aula com o Castelo aí. Fiquem aí com Deus e bom proveito aí com a aula, hein, galera? Até mais. Só um adendo aqui. O Work Live, dezembro, 9 dias de imersão no mundo artístico com pessoas renomadas. Fiquem atentos, que nós vamos aí divulgar depois da aula, final da aula, quem são as pessoas que estarão aqui com a gente. Vai valer a pena para você que quer seguir na carreira de ator, de atuação, teatro, cinema, TV. Vale a pena. A gente tem pessoas importantíssimas aí no mundo artístico. A gente fala depois, fiquem até o final. Pronto, pra segurar vocês. A gente gosta de suspense. Já tá no comentário ali, alguns comentários. Tem a Diane sempre prestigiando a gente. Obrigada, Diane, pelo carinho. Adriana Guedes disse que ia entrar. Pra cima o comentário. Diana Guedes, ela um monte de comentários, olha lá. Quem é? Efton Hoffer. Compartilha aí, Efton. Efton, compartilha com a gente. Diane. O Efton é seu fã. Adriana, maravilhosa. O Bernardo aí de novo, querido Bernardo. Semana que vem estaremos aí juntos no Rio. Ariel Cruz. Vai assistir a live também, pô. Então, não quer, tá aqui, mas quer assistir a live. Bora. Quer sentir a emoção de vocês. Pro Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Gratidão total a vocês. E vamos começar aí, vamos curtir a aula. Então, galerinha, boa noite. Como é que vocês estão? Prepara aí papel e caneta e vamos relembrar um pouco de ontem. Ontem nós falamos sobre tipos de ações para ator, ação interior, exterior, ascendente, descendente, ação em si. Falamos sobre bastante coisas ontem, né? Foi maravilhoso o nosso encontro ontem. E vamos dar hoje continuidade, porque tem ação, né? Antes da ação tem um processo, né? Esse processo que também nós chegamos a comentar sobre construção de personagens, todo esse caminho. Tem sempre alguém que não tá assistindo a live e que quer falar com a gente na hora da live. Faz parte. A pessoa teve o dia inteiro pra falar com a gente. Ela vai ligar que horas? Na hora da live. Porque ela não liga pra gente. Se não ligar, se ela sabe nem que a pessoa tá na live. Não dá atenção. Então, olha só. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da construção, né? Então, nós sabemos que existem 3 perguntinhas básicas, que é a base, né? Que a gente vai buscar lá em Stanislavski, que é de onde vim, o que eu faço aqui e para onde eu vou. Esses 3 processos que ajudam muito. É a base, não tem outra coisa, né? A partir daí surgem outras, mas se não tiver isso, não tem esses outros. E dentro desse processo de construção, de representação, que seria dar forma a alguma coisa, é aonde nós vamos falar sobre as máscaras. Eu acho que todo mundo já viu, né? Sempre aparece 2 máscaras, uma do lado, outra do outro. Aí você pergunta o que é isso? A tragédia de comédia. Tá, mas o que é? Como surgiu? Como come? Onde vive? O que come, o que vive? Como se reproduzem?
Tem que brincar, a vida já é muito séria. Então vamos lá. Vamos imaginar uma máscara. Isso aqui é uma máscara, né? Eu coloco a máscara. Existe um espaço entre a máscara e a minha pele. Esse espaço, essa divisão, ela é muito importante. Essa divisão chama-se o conhecimento de si, o estar em si, né? Porque você está como personagem, mas o teu corpo está ali. Você não vai ser um assassino e sair matando os outros por aí. Não tem lógica isso. Isso não é atuação, isso é loucura, é outra coisa. Então vamos lá. Dentro da construção das personagens, que nós aprendemos que representar é da forma, interpretar é trazer emoção para aquilo que eu represento, e em seguida vem a ensinação, que é o conjunto do todo. Quando já está pronto, já estudou, teve os ensaios, já preparou, né? Tudo já aconteceu, agora vamos embora gravar, vamos embora pro palco, vamos embora fazer qualquer coisa, que já está pronto. Mas para chegar nesse pronto, nós precisamos vestir as máscaras. Existem vários gêneros de teatro, né? E vamos falar desses dois básicos, tragédia e comédia. Para quem não sabe, tragédia vem de trago e odeia, que seria canto do bode ou canto aos bodes. Era uma festa que durava 6 dias, né? Que era a Dionísio. Na Grécia, os romanos chamavam de Baco. Então essa festa tinha de tudo, cara. Principalmente o bacanal. Era o símbolo praticamente desses encontros. Então durava 6 dias essas festas, tinha os coros, tinha de fato a presença de alguém vestido com a pele do bode, imitando o bode, tal. Então a gente percebe que antes disso, na verdade, desde o início, sei lá, do ser humano, o teatro já existia. Você está dançando no ritual ali para a chuva. Lembra essa historinha lá dos antepassados, que eles dançavam para chover e tal? Aquilo ali já é teatro, né? Então, eles se vestiam de alguma coisa. A gente tem hoje candomblé, tem a umbanda, que eles botam aquelas roupas, né? E quando eles estão ali manifestados com aquelas entidades, quando você olha ali, as pessoas não veem mais aquela pessoa, esquece da pessoa, e quando vai falar com aquela pessoa, ela está falando com uma outra pessoa, que está ali presente, né? Está ali mistificada naquele ser humano ali. Então eles botam, o candomblé usa muito, esqueci agora o nome, que negócio na frente do rosto, para representar o orixá. E quando você olha para aquilo dali, de fato você está vendo o Deus encarnado ali. Diferente do teatro, nós não estamos vibrando, sei lá, como que seria? Nós não estamos incorporados fora de si, para um outro ser habitar o nosso corpo. Não tem isso. Mas no teatro nós temos a consciência e temos a construção. Então como é que se dá? Então no passado, lá na Grécia, talvez 550 a 220 a.C., tinha-se o costume de usar, e as máscaras que eram usadas nos ritos eram grandes e pesadas. Tanto que às vezes o ator tinha que botar umas sandálias de pau gigante para ficar grande, porque meu rosto é desse tamanho, a máscara é desse tamanho. E de madeira, porque na frente dela assim, tinha uma espécie de megafone. Tem até um filme rolando agora, que é um de terrorzinho, que o cara ele usa uma máscara que tem tipo parece aquele bico de abelha, um negócio assim. Ou então aquelas máscaras de gás. Sim. Grande aqui assim, só que era de madeira. Imagine o peso daquilo. Né? Porque aquele ali servia como um megafone, porque era céu aberto. Então, tipo, ia subindo a plateia, o cara aqui, um dos primeiros atores, Téspis, um dos primeiros, que colocava aquilo, aquela máscara que era muito pesada, para poder ir. Só que ela tinha um significado. Ele usava muito para a tragédia e a comédia. O que seria a tragédia? A gente entendeu que seria o canto do bode, o canto ao bode, dentro desse rito dionisíaco, desse processo todo. Mas também a tragédia, ela era... vamos lembrar aqui da história de Noé. Noé ele faz uma barca, né? Ele recebe uma ordem divina para fazer um navio, uma barca? Uma arca de Noé, arca, pronto. Porque Deus ele iria fazer uma vingança aos homens, tal, isso é uma tragédia.
Então, na tragédia, era esse conflito entre os deuses e nós, os humanos. Se você pegar a história dos gregos, dos deuses, sempre tem um conflito. Sempre teve. Quando o ser humano deixou de acreditar nesses deuses, eles começaram a se desfazer. Por quê? Porque tudo é criado por nós. Temos uma mente consciente, então antes da mente consciente, tudo que existia fazia parte do todo. Só que a gente começou a aprender, então começou a criar, isso aqui é uma caneta, começamos a dar nomes, começamos a criar. E chegou um momento em que quando a gente cria isso, no caso dos deuses, se torna uma egrégora. O que é uma egrégora? Uma forma de pensamento. Quanto mais pessoas acreditam naquilo, mais esse ser que foi criado por nós, ele passa a existir, ele se alimenta disso e ele passa a existir. Quando você deixa de cultuá-lo, ele vai perdendo a força, então ele volta para o princípio, ele volta para o todo. Então, quando a gente tem esses deuses, essas imagens do Zeus, do cabelão, todo cheio de músculo, é uma forma humana. Nós demos essa forma, logo, nós temos poder sobre todas essas entidades que nós criamos. Todas elas. Porque nós criamos elas. Nós pegamos lá do princípio e damos uma forma. Músculos, cabelão, olho verde, olho claro. E sempre é isso, né? Praticamente sempre é. Então, por exemplo, a gente tem uma egrégora muito forte, a egrégora do Jesus, né? Mas se você pegar geograficamente por onde ele nasceu, ele é negro. Só que criou-se uma egrégora em cima do Jesus, daquele homem, né? Quando no Concílio de Nicéia, quando Constantino, ele era um cara que ele perseguia os adoradores de Cristo. Então ele matava 10, aparecia 100. Pô, e o cara gostava de poder, então foi o seguinte, então vamos abraçar. Só que ele abraçou do jeito dele, né? Tudo que servia ele veio, o que não servia ele jogou fora, então ele criou a forma dele, o jeito dele. Hoje nós temos isso aqui, né? Isso que você está me vendo aí, hoje, antes não tinha, eram as cruzadas. Ia de cidade de povoado, decreto do rei, blá 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 blá. Então a partir daí, as pessoas foram cultuando, então a egrégora foi ganhando força. Chegaram num lugar, já viu essas imagens que tem tipo o auréola, que se fala? Dos anjinhos, não sei o que, blá blá blá. Eles chegaram num povoado que já era grande, quase uma metrópole, e não tinha como mudar toda aquela cultura. Então ele pegou o culto que tinha São Invictus lá, 25 de dezembro, e transportou. Então hoje a gente cultua, né, 25 de dezembro, a gente comemora um aniversário, que se você buscar a base dela, tá lá, em outra cultura. Mas enfim, eu quero falar da egrégora que foi criada em cima disso. Então criou-se uma egrégora, logo ela tem vida, então o milagre vai acontecer. Isso em qualquer lugar. Então quando os deuses gregos, eles estavam, os humanos, por conta desses conflitos mesmo, seca, aquilo, não sei o que, tudo era culpa dos céus. A tinha que sacrificar gente, criança, uma mulher virgem, para tentar acalmar a ira dos deuses. Então, cara, chega um momento que, não vou sacrificar meu filho. Não vou matar minha mulher, não vou fazer isso, aquilo, outro. Então foram o conflito agora com os deuses. Em vez de cultuar, eles passaram a quebrar as imagens. Antigamente, as bacantes, as profetisas, os deuses se manifestavam através dela. Cadê esses deuses hoje se manifestando através das profetas, das profetisas? Não tem mais. Mas eles deixaram de existir? Não. Hoje temos o legado, né? Que teve, que existiu, papapá. Mas para onde é que foi Zeus? Para onde é que foi essa galera? Olha, eles voltaram para o princípio de tudo. Eles estão aí, ó. No todo, no tudo. Então, quando se deixa de cultuar a egrégora, ela deixa de existir. Agora vamos voltar, a gente pegou faz parte do processo também. Então os deuses eles se manifestavam entre nós, né? Até hoje nós temos alguns ritos, e sempre na questão do uso da máscara, né? Então tragédia, ela vem desse conflito entre Deus, os deuses e os homens. E a comédia, ela vem da sátira contra os políticos, né? E só podia usar as máscaras, participar, os homens. Sabe por quê?
Ô Lu, adivinha por quê? Porque as mulheres não podiam participar? Por quê? Porque elas não eram consideradas cidadãs. Cidadãs. Não Na era. verdade, há pouco tempo que a gente tem que mulher tem lugar Não, na sociedade. a luta tá até hoje, a mulher está até hoje lutando para poder, né? Elas era apenas para procriar e cuidar do lar. Acabou. Você pega a história dos grandes heróis, até a rainha, para ir até o rei, tinha que pedir permissão, senão ela era degolada. Sim, verdade. Então eram os homens de um lado, as mulheres do outro, eles ficavam entre si e um ia para o outro apenas para procriar, mais nada. Então os caras lá curtiam entre eles, as mulheres entre elas e acabou. As crianças, era uma cultura, era uma outra cultura e que não deixa de ser uma tragédia também, né? É uma tragédia. Então a comédia, a tragédia vem dessa cobrança dos deuses aos homens e a comédia vem de quando eles queriam fazer tipo show opinião, né? Uma sátira contra o sistema, contra alguma coisa do governo da época, então eles usavam as máscaras de uma forma... Cada máscara tinha um significado, né? Tinha as máscaras negras, que eram também usadas nos ritos do Dionísio, eram gigantes, maravilhosas. Hoje a gente não tem mais o uso da máscara, mas porém o legado continua. Por quê? Porque a roupagem física, né, de tampar o rosto desapareceu. Hoje temos a pintura, temos um monte de coisa, mas fora a pintura eu quero falar da personagem. Cláudia Alencar, meu amor, seja bem-vinda! Seja bem-vinda, isso, nasceu com o Dionísio. O teatro, ele nasce ali, na verdade, né? Na verdade, não existe uma data certa para o início do teatro. Nós temos ali a partir desse momento, desses ritos, mas não é certo que nasce ali. Mas se você pegar a questão histórica da humanidade, já nasceu lá atrás, como grafite. Sabe que a gente tem nas cavernas os... Como é o nome? Esqueci agora o nome. Pintura rupestre. Que eles encontram de séculos atrás, grafite. Entendeu? Então, nós temos uma cultura que vem, só que a partir de um tempo que a gente conseguiu inventar um nome para isso. Temos um nome, né? E é bem legal, muito bacana. Então, as máscaras até hoje, como antes, ela continua sendo usada mais em ritos. Nós temos a China. A China tem uma cultura dos dragões que é muito linda. Eles cultuam, eles botam as máscaras mesmo, eles se vestem com aquilo dali, eles fazem todo um trabalho aos deuses, acendem velas. Até hoje tem ritos de botar assim 50 mil velas acesas. Então eles pegam um rio, algo que fica boiando, cara, o rio todo fica iluminado com velinhas boiando em cima de alguma coisa, todo o rio. Então eles faziam uma espécie, eles também tem uma espécie de balão, não sei como é que eles chamam também, que é iluminado, que eles vão soltando também. São lanternas, né? São lanternas. Só que todo esse rito se dá por aqueles personagens que estão mascarados, representando os deuses ainda. Eles mantêm essa cultura lá na China. Não vou lembrar agora, porque eu sou muito bom para esquecer coisas, tá? Estou muito bom para esquecer coisas. Não é registro teatral lá do Homo sapiens, mas é o que eu disse, é inconsciente. A Cláudia Alencar, ela falou assim, Homo sapiens não tem registro teatral. Não, de teatro não lembro, porque esse nome não existia lá. Naquela época lá, aliás, nem existia essa consciência que nós temos humana hoje, assim, né, de coisinhas, de nomezinhos, sociedade, de relação com deuses, Mas a gente está pegando só uma ideia mesmo, que aquele ali, quando eles dançavam em volta da fogueira para chover, aquilo já era um rito teatral. Quando eles se vestiam de palhas para representar aquele deus, é um rito teatral. Não deixa de ser um rito teatral, né? E é muito bacana mesmo. O Egito. No Egito também tem os rituais dele, principalmente os rituais fúnebres, que eles vestem, eles põem eles enrolam com aqueles tecidos das múmias, eles mumificam, e eles, se você encontrar hoje, quando você percebe os sarcófagos, quando eles encontram hoje, né, quando abre lá tem uma máscara bem grande, com aquela coisa.
como aquele rito, como aquele... o trocinho aqui assim. Sim, então esse associado. rito, e outra coisa, ele tinha no túmulo dele um buraco que dava para os céus, né? Que é onde eles acreditavam que o espírito passava por ali para encontrar os deuses vinham buscar esses espíritos que desencarnaram e tal. Então esse rito, a questão das máscaras, ela é usada há muito século, há muito tempo. Então as máscaras eram feitas de madeira, muito pesada, algumas tinham tecido, tinha couro, cabelos humanos, eles conseguiriam retirar das pessoas que já desencarnaram, ou de pessoas que doavam mesmo, das mulheres que não eram consideradas mulheres, né? Aliás, cidadãs, então para poder pôr nas máscaras. Era um processo onde só os homens estavam. E se a gente pensar na questão da criação do teatro no Brasil, a gente vai perceber e entender que o único lugar do mundo onde já existia, primeiro que nosso teatro aqui no Brasil é autodidata, não teve alguém que veio e ensinou, né? Técnicas, etc e tal. E eu digo sempre, nós somos a única civilização do mundo que nascemos em cima de um palco, né? Depois que as capitanias hereditárias vêm, que não dão certo, várias vezes não dá certo, eles voltam para Portugal, lá eles pegam tudo que estava preso, trazem para cá e saltam aqui para poder tentar fazer o trabalho escravo deles aqui. Pô, os caras são rebeldes, assassinos, tu acha que os caras são escravos aqui, gente? O que eles fizeram? Meteram o pé, mata dentro. Fizeram amizade com os aborígenes, etc e tal. É quando vem Portugal, volta para lá, né? Aí, vai fazer então uma parceria com a igreja. Aí, a Companhia de Jesus, que era uma espécie de grupo de teatro que fazia evangelização. E então a igreja passou a auxiliar, né, o sistema lá. O processo eles vieram para cá e tentaram fazer, só que não dava certo. O primeiro que tentou fez o seguinte: ele entendeu que os índios, para tudo que ia fazer, tinha uma dança. O que eles pensaram? Vamos fazer a mesma coisa. Cara, os padres viraram índio. Se gritaram e começaram. Os índios olhavam aquilo e achavam muito engraçado. Tipo, só que ao mesmo tempo eles não entendiam a linguagem, né? O outro veio e pegou o evangelho e transcreveu para o tupiniquim. Só que os índios não entendiam céu, inferno, demônio, o que é isso? Eles já tinham toda uma cultura deles, né? E não era interessante para eles. Então o outro padre, onde começou a dar certo, ele fez o seguinte: ele chegou aqui. Aconteceu uma briga aqui, uma briga de verdade. Depois de tudo, o que esse padre fez? Vamos fazer de novo a briga? Tudo de novo? Só que agora não pode bater de verdade, não pode isso, a gente vai repetir. Por quê? Como é que ele queria mostrar a questão do bem e do mal? Deus e o diabo? Como é que eles iam pensar nisso? Esse cara aqui, ele foi o cara ruim da história, esse foi o que levou o bonzinho, que levou a surra do cara lá, mas esse que estava certo, esse estava errado, blá blá blá. Então ele repetia a briga novamente ali, aí ele fazia as pessoas tacarem tomate, folha podre, nesse cara ruim. E esse cara bonzinho, ele fazia as pessoas tacarem flores, frutas boas, para eles entenderem que quem faz o bem leva o bem, quem faz o mal leva o mal. Né? Ele começou esse processo. É a partir daí que o teatro nasce no Brasil melhor. É a partir daí que o Brasil nasce. Em cima do teatro, em cima do palco. Só que nesse palco nós já tínhamos mulheres, senhores, criança, índio, portugueses, tínhamos de tudo. Quando eles trouxeram aqui para o Brasil uma companhia lá da Espanha, porque hoje, o inglês é uma língua falada por todo mundo. Todo mundo tem que aprender inglês para isso. Na época era o castelhano, né, que se fala? Castelhano. Como? Castelhano. Castelhano. É o espanhol, né? Sim. Era moda. Tanto que as primeiras peças brasileiras foram escritas em castelhano. Tudo era em castelhano, que era moda você falar aquilo naquela época, né? Quando chegou essa companhia da Espanha, vai ser semana que vem. Cara, venderam, vamos pôr aí, eram 100 ingressos, venderam 1.000. Várias sessões. Quando o cara começou, ele veio
antes de chegar ao espetáculo, que ele olhou assim na rua, era merda pura. Porque hoje era carro, na época era cavalo. Por isso dizer, muita merda. Né? Porque queria dizer que o teatro estava cheio. Era um sucesso. Muita merda, muita merda. Quanto mais merda, melhor. Porque quanto mais merda, mais cavalo era, então tinha mais pessoas dentro do teatro. Menino, quando abriu o tecido, os homens vestidos de vestido. Então, eu vou fazer bem fininho para tentar fazer a mulher. Caíram no ridículo. Imagine a gente pagar hoje para assistir uma coisa dessa. E olha que mulher era proibido. Então nós criamos o nosso teatro. João Caetano, ele criou o teatro dele. Eu tenho os 2 livros dele. Ele bota o dedinho assim, não sei o que, todo legalzinho, a forma dele daquela época. Então o nosso teatro, ele já tinha tudo isso. Enquanto aqui na Grécia, a mulher, ela não era nem considerada cidadã, esse é o termo. Ela não era considerada. Não podia pisar no palco, não podia. Aqui no Brasil, lógico que são épocas diferentes, mas mesmo na época do Brasil, a mulher também era proibida. Na época que surgiu o teatro aqui no Brasil. Mas só aqui no Brasil foi que a mulher teve esse privilégio de pisar em cima do palco. Na época era chamado de Casa de Ópera. Todos os teatros, Casa da Ópera. Isso. Quando o Padre Ventura morre, acaba tudo e... Imagina o sofrimento desse homem, que pega fogo, na verdade, a Casa da Ópera. Tudo pega fogo, então ele entra numa depressão profunda. Voltando. Então, as máscaras já estão sempre presentes. Porque era bonito, era lindo. Então, os cosméticos também em seguida, ele vem também para trazer uma espécie de máscara. Eu vi um vídeo ontem de uma senhora que ela deve ter, tipo, uns 70 anos. E ela tá com o cabelo assim solto, cheio de ruguinha, sabe? Uma senhorinha mesmo. Só que no vídeo ela tá fazendo maquiagem. É um vídeo rápido, porque, menino, no final, aquela mulher fica com cara de 30 e poucos anos. É assim mesmo. Olha a máscara que essa mulher usou. Não foi uma de madeira, não foi uma de pano, mas através o tempo foi passando, a gente foi trabalhando no nosso mental, fomos criando tudo que tinha lá fora. Então, por que não criar também uma máscara que é mais fácil, sem muito peso? Aliás, sem peso praticamente nenhum. Você pode sair com ela. Sim, e todos os voltar, dias, ficar bonito. Então, cara, a história das máscaras, ela é muito maravilhosa. Gente, você é artista, aprende o que você está fazendo, é uma profissão. Mas hoje a máscara, que você estava falando que a mulher não tinha direito a cidadã, e as máscaras hoje, né, nesse sentido da maquiagem, Sim. Ela tem mais peso sobre a mulher mesmo. Ela que, se não está maquiada, é considerada que não está adequada, que não tem cuidado, enfim. A mulher maquiada, ela é vista de outra forma. E é pra mulher que se vende maquiagem. A indústria cosmética é quase pra mulher. O homem, quando resolve ser vaidoso, ele ganha um nome. Não é só um homem vaidoso. Tem um nome. É um metrosexual. Metrosexual. Que tá rompendo a barreira. E tem, né, muito produto de maquiagem hoje. O homem não precisa usar maquiagem. O homem tem que se arrumar tanto. Então não existe um peso ainda. Por que não? Por que não? Porque a gente tem que mudar isso, né? Por que não? Sem maquiagem, gente. Vamos acabar com a indústria. Então, gente, só que vamos deixar de vestir essa máscara, né, de madeira, essa máscara de tecido, e vamos pensar em como a gente vai vestir essa máscara. Eu chamo de roupagem fluídica. Não é porque tudo é mental. Você pega... Existem vários tipos de interpretação. Vou falar sobre duas. A atriz fulana de tal foi convidada para viver Hebe Camargo. A construção dessa atriz para viver Hebe Camargo é uma forma. Porque Hebe Camargo ela existiu. Então, essa atriz tem que pegar todos os trejeitos de Hebe Camargo. O jeito de falar, de andar, de sorrir, de comer, da Hebe. Ela não pode criar uma outra coisa que vai fugir da realidade. Porque já existia alguém daquele ano. Você viu aquele filme da Elis Regina, aquela atriz? Andréa, menina, pelo amor de Deus, aquilo é Elis Regina. Da Hebe é Andréa Beltrão, né? Teve E a outra é a Andréa... Aquela que usava muitas coisas na cabeça, aqueles
Chapelone, Elke. Elke também fez, não fez? Ou não? Quem fez a Elke foi a Luana, que fez a primeira, foi a Luana Piovani, né? Luana Piovani, Agora, né? a Andréa Horta, que fez a Elis Regina. É a Andréa Horta? Mas ficou lindo, eu acreditei na Elis Regina ali. Eu vi a Elis Regina ali. Mas por quê? Porque, cara, ela teve que fazer um trabalho muito minucioso. É mais difícil esse trabalho pro ator. Porque ele tem que buscar a essência daquela pessoa, porque ela teve uma vida física, humana aqui, nessa dimensão. É uma forma. A outra forma é quando eu pego esse texto aqui, Romeu e Julieta. Blá, 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 então eu posso criar o meu Romeu do jeito que eu quiser. Eu vou negociar com o diretor, eu vou trazer ideias para o diretor, eu vou botar um pouco. Se você assistir 10 filmes de Romeu e Julieta, são 10 Romeus diferentes. Por quê? Porque dentro desse tipo de interpretação, que não é de uma pessoa que como a Hebe, então você tem a liberdade de co-criar, né? Só que para co-criar esse personagem, é o momento que nós vamos vestir a máscara da tragédia, da comédia, do terror, do suspense, da alegria, do medo. Todas elas cabem dentro dessas duas. Que está entre uma e a outra. Entre a tragédia, a partir desses dois processos, a gente começa a fundir ele, uma dosinha de cada aqui. São os dois extremos. É o yin e yang. Assim. São os dois. Imagina assim, yin e yang. Então, nem todos é mal demais, nem todos é bom demais. Alguma porcentagem vai ter sempre um do outro. Sempre vai haver. Então, vestir essa personagem, aí você vai para o primeiro processo que nós falamos ontem também, que é da forma, representar. Então, vou ter que estudar, vou ter que buscar uma forma, um jeito, porque o diretor, o Ariel, tem um filme sobre vampiros. Ele tem toda uma ideia. Ele vai passar, olha, a ideia é essa, bababá, bababá, bababá. Tudo bem. Essa é a ideia que ele vai botar no roteiro lá, até algumas direções de andamento, vai ter ali. Ele vai dizer, ó, tá filho do fulano, e o fulano morreu, e você nasceu, pá, tá. Mas e aí? Essa é a base que ele te deu. A partir dessa base que o diretor te dá, então você vai criar. Você vai buscar formas e jeito. Aí vai trazer para o diretor, não, tira ali, não, bota ali, bota aquele dali. Vocês vão começar a criar. Enquanto vocês estão nesse processo, estão desenhando a máscara. Lembra que eu falei ontem, Stanislavski, que o pintor, ele olha a paisagem, ele olha, depois ele pinta, ele vai descobrir aqui. Então, é esse olhar. Esse processo de pintar a outra tela daquilo que nós vimos lá, é o processo que nós temos para construir a personagem. Como é que ela anda, como é que ela come, o que ela odeia. Ela já perdeu alguém na vida? Porque se eu perguntar aqui para a Lu, você já perdeu alguém? Já. Quem? Meu pai. Seu pai. Então, dentro da memória emotiva, eu poderia fazer um exercício com você de lembrança. Sim. Né? Até o momento que ele morreu, que não sei o quê, blá. Isso vai ser uma dor horrível para você. Ou você não chorou, você não sentiu nada quando ele faleceu? Sim, obviamente que senti. Lógico. E Você quer sentir isso todo dia? No primeiro momento a gente tem aquele momento de que não entendeu ainda. Depois que você processa, que você vê que realmente é um fato. Não dói? Dói muito. E já pensou você ter que chorar toda vez que fazer uma cena, ter que lembrar do seu pai que faleceu? Você ficar cutucando a ferida. Olha que coisa horrível. Né? Então, mas como é que a gente vai fazer isso? O nosso corpo também existe uma memória fotográfica. Isso quem diz é a ciência. Tanto que se você guardar rancores, gera câncer, gera problemas. Todas essas doenças psicossomáticas, pressão, câncer, coração. Eu teve um amigo que ele teve sorriso de Bell. Ele teve uma paralisia facial, da tipo, já conhece? Sim. E o médico falou, olha, não existe, como é que vem isso? Então, com o tempo aquilo vai também. Mas por quê? São psicossomáticas. Você pega o histórico daquela pessoa, ela tem raiva, ela tem mágoa, ela tem todo um passado que ela guarda dentro dela, preso dentro dela, né? Ou seja, o corpo dela guarda a memória daquilo. Não só a lembrança, a partir da lembrança o corpo dela continua reagindo àquilo. O que eu faço então? Assim como eu acredito no meu cachorro que morreu e ela acredita que o pai dela faleceu, que é real, aconteceu de fato. Ela, como personagem, tem que ter a mesma fé. Chamamos de fé cênica. Eu preciso acreditar que o meu personagem, que é o João,
O pai de João morreu atropelado por 200 carros. Não sobrou nada dele. Nada. Colou no asfalto. Eu preciso acreditar nisso. Isso tem que me fazer mal. Da mesma forma que meu pai morreu e eu chorei, eu preciso também sentir a dor da perda desse ser que eu co-criei, que é o pai do meu personagem. A fé cênica, ela tem que existir. E a partir do momento que eu acredito nisso, a plateia passa a acreditar. Fica top. Fica bom demais. Aqui, ó, a Andréia Tavares disse assim: nos ensina isso sobre as... Deixa eu ficar aqui mais próximo. Ela falou mise-en-scène, é isso? Isso, Ui, Eita. peraí, processo aqui. Aqui eu preciso de carregador. Nos ensina aí sobre o processo, ela tá falando. Peraí, gente, minha carinha aqui pra vocês. Aí não é fingir, é entrar na história. O que ele falou, que eu compreendi agora, é da fé cênica. É você realmente transformar em verdade. Sim, olha só. É a fé. Presta atenção. Isso aqui é o palco. Olha. Verdade. Isso aqui é o profundo palco. isso. Isso aqui é um palco. A gente tá vendo que é um palco. Tem 3. Essa luz aqui, ela que cega a gente. Ela cria essa quarta parede aqui. Se você estiver no palco, você não consegue nem olhar a plateia. Não dá. É uma luz que te escurece aqui. Você te cria essa quarta parede. Só que quem tá lá tá sabendo que isso aqui é um palco. Que tá dentro de um teatro. De um shopping, de qualquer lugar. É um palco. Temos uma saída, uma fuga A, fuga B. Os atores, os artistas preparados, vão entrar em cena. A Lu, o povo vai assistir o espetáculo do Castelo, que não sei o que, blá, compra até flores para entregar no final. Quando ela senta lá, eu entrei aqui com todo o meu figurino, a maquiagem, todo o processo do meu corpo, do personagem. Eu começo a falar, cara, eu tô aqui 2 horas. Ela esqueceu do castelo. Ela tá vendo agora a personagem. Ela esqueceu que eu existo. Então, se eu tô numa praça, durante 2 horas, ela vai vivenciar essa praça. Aqui. Mas como é que eu faço para ela vivenciar isso? Primeiro, eu tenho que acreditar no que eu tô fazendo, aonde eu estou. Eu tenho que ter toda a visualização de uma praça aqui. Se eu acredito cenicamente de fato que eu estou ali, ela vai acreditar. É nesse momento que nós saímos do tempo e fomos para a eternidade. Nós trouxemos a plateia para o absoluto, né? Essa é a conexão com a alma da personagem. É quando você vai para o absoluto. Mas onde é o absoluto? É aqui, ó. Esse lugar. Mas você não vai no corpo físico. Você está aqui no palco. E eles estão sentados ali, mas a história está tão real, as emoções estão tão reais, as falas não estão sendo cuspidas, não está sendo lida, está sendo dita dentro das emoções, porque ela teve uma representação, ela criou e ela buscou interpretar, quer trazer emoção para aquilo que ela representou. Então, quando ela está lá, ela vai chorar comigo. Na hora que eu chorar aqui, ela vai chorar. Quando eu sorrir aqui, ela vai sorrir lá. Blá, blá, blá. No final, cara, ela esqueceu do castelo. Mas por quê? Porque eu vesti essa roupagem. Eu desapareci para aparecer. Transcendeu Um exemplo, mesmo. sim. Já viu aquele filme do Billy Elliot? Do garotinho que ia fazer balé? Olha, no final, né, aquela história toda, que o pai dele não deixa ele fazer balé, blá, 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 que vai lá, pá. Quando ele entra no palco, o cara pergunta assim para ele, o cara que tá lá na bancada: o que você sente quando você pisa no palco? Ele diz assim: eu desapareço. Nossa, isso me arrepia, cara. Eu sinto... Cara, isso é muito gostoso. E o que é desaparecer? Existe o ego. Todos nós temos. Uns têm de mais, outros têm de menos. Mas sempre teremos esse ego. O que tem que desaparecer é o meu ego como eu, Castelo. Mas o meu ego de artista, o meu ego de construção, eu construí, eu estou sentindo, tem que existir. Você não alter. Existe também o alter ego. O de mais e o de menos. Mas o ego da personagem, do artista, tem que aparecer. Mas esse ego do artista é um ego de que eu estudo, eu sei o que estou fazendo, eu sei de onde eu vim, eu sei o que estou fazendo aqui, eu sei para onde eu tenho uma segurança. E uma técnica, né? E tem que buscar, para buscar técnica, tem que estudar. Sim. Não é só pegar um texto. Cara, o que desconstrói hoje o teatro é o teatro.
Por incrível que pareça, o que desconstrói hoje é o teatro com aqueles 2 meses de ensaio, pronto, e acabou. Não, é mais do que isso. Decorar um texto, até quem está lá fora decora. Qualquer um decora. Até eu decoro. Não é só decorar o texto. É sentir o texto. Olha, eu digo que existe cantor e intérprete. Quando eu pego Elis Regina, eu sempre falo, gente, vai assistir Elis Regina. Cara, ela canta. Ela sente a música. Ela está interpretando a música. Entende uma coisa? A tua voz é a extensão do teu corpo. A voz é a extensão do corpo do ator. Você pode estar calado, mas você está em cena. E para estar em cena, tem que estar completo. Em si, respirando. Respirar é atuar. Trocar é atuar. Sentir é estar presente em si. Mas ao mesmo tempo com o ego da personagem. Eu desapareço para aparecer. Como Castelo, todo mundo vê na rua, em casa, em qualquer lugar. Mas quando eu desapareço do castelo, para surgir o João, a Maria, o Pedro, a Eva, seja lá quem for, esse ego tem que existir. Alguém está comentando aí, você quer falar um pouquinho para você entender? Bruna trouxe isso. Nesse momento é bom estudar bem a interpretação de texto para sentir cada palavra. Sim, porque às vezes numa mesma frase, a cada ponto, a cada vírgula, a emoção ela muda. E para você ter isso em você, tem que se trabalhar. Lembra do músculo? Eu não entrei na academia hoje, amanhã estou gostoso não, meu amigo. É um processo. É estudar, é buscar, é se aprofundar em si. É o seguinte... o Bernardo falou, estudo. Isso é teatro. Tá, André Tavares falou. Não é fingir, é entrar na história. Entrar na história. Nós Muita gente acha que é fingir, tem muita gente que acha que é fingir. Fingir, e aí fica a gente que não, às vezes não conhece técnica teatral, sabe quando é fingimento, né? Então, e aí a gente sabe quando um ator é bom, porque ele conseguiu despertar na gente as emoções, né? Ele entrou no personagem, né? E tem ator que não entra, né? Você fica, pô, a gente até fala, mas tá mecânico. Então, com a gente que não tem a linguagem... É um nome complicado para me falar. Aristóteles. Aristóteles. Então, a ação para ele, nós falamos ontem, não sei se vocês escreveram, não é imitação de homens. Imitar, a gente pode imitar também. Não é imitação do homem, mas da vida desse homem. Então, para de querer imitar as pessoas, do jeito que alguém fala, do jeito que alguém diz, que ama, no sentido de querer imitar para fazer igual. Agora, pega aquele jeito, aquele passa para você da tua forma, mas você tem que sentir aquilo. Se eu tô corcunda e outra, se eu entrar em cena aqui, se eu sou corcunda, olha, vai chegar 15 minutos depois, vai estar todo dolorido. Mas tem 4 horas de espetáculo, eu vou ter que manter. Mas esse processo é porque eu imitei alguém, achei legalzinho, botar meu personagem, você vai se ferrar, meu amigo. Mas no processo de construção, lembra do primeiro de representar, que é da forma, você vai pegar aquela ideia do corcunda lá e você vai trazer para você, para que se adapte ao teu formato, ao teu corpo, ao teu jeito. Então a emoção daquele corcunda é a tua emoção como corcunda é outro. Então imitar é uma coisa. Tem gente que até imita a voz de alguém, imita, mas está imitando. Acabou. Apenas imitou. Quem ganha o crédito, ele está fazendo até Já até ri, né? Comédia. Está fazendo até mexendo da pessoa, Então, é imitação, não de homens, mas da vida, da felicidade, dos infortúnios, da fortuna, desse processo todo, das emoções. Não é imitar, porque eu usei ontem o exemplo do Nastergalli no Alto da Compadecida. Tá? E, cara, todo espetáculo que eu vejo de Alto da Compadecida, o ator tá imitando o Matheus. Tá imitando até o jeitinho de falar, sabe, o jeito que ele faz com o dedo, ele tá imitando, cara. Não teve construção nenhuma ali. Ele construiu tão bem que virou uma referência, né? Fica difícil isso é legal. de escapar. Isso é legal que o Matheus que criou.
Agora, para mim imitar, não dá. Não tem emoção nenhuma. Aí ele acha que tá balando, porque tá falando igual, o jeito de dizer igual. Sinto muito, mas isso não é uma construção artística. É uma imitação, É uma de imitação, quem construiu. Tá no entretenimento ali. Você não sabe nem quem é o João Grilo Chicó. Você sabe que você viu o filme ali e pronto, acabou. Agora o teu João Grilo, o teu Chicó, o teu jeito, a tua reação, as tuas emoções, para mesmo isso, porque o texto é o mesmo. Mas alma é igual coisa singular, cada um tem uma. Então a minha é uma e do Mateus é outra. Eu posso ter base? Posso estudar, eu posso ter a base dele, buscando uma referência. Será que às vezes não é um receio de frustrar a plateia ou de ficar muito distante do que a plateia tem de ideal quando vai ver o Autocompadecida feito por outra pessoa? Então, mas esse pensamento é um pensamento do cara que quer apenas aparecer e fazer bonito e legal porque ele quer imitar o cara. Agora, se ele tem uma construção, cara, ele pode fazer totalmente diferente com um linguajar do Nordeste, mas buscando, que tem várias formas de falar o Nordeste. Sim, claro. Nessa bem arrastada, é como aqui em São Paulo. Tem lugar que fala muito puxado, outro fala menos, outro que... Tem várias formas e jeitos. Então por que eu vou ter que imitar o Mateus, porque ele fez daquele jeito, que ficou legal pra caramba? Pô, eu amo esse filme. Também. Pô, eu fico... Cara, se eu assisti 10 vezes do Gargalhado. Eu também. Como Mas se fosse a você primeira quer ver- vez. Você não quer ver o Chaves? Chaves, do SBT, né? Você já assistiu algum espetáculo do Chaves? Não, nunca assisti. Aquele é muito breche, né? E, meu amigo, aquela construção dele é uma, ninguém faz igual. Não vai. Para você fazer Chaves, você vai ter que se fer 10 mil vezes para você buscar uma construção que não fuja da essência. A essência é uma. Mas que fique... Só que o Bolanos é outro, o ator, e você é outro. Só que a essência é uma só. Pega o mesmo texto de milhões de pessoas já fez, busca a tua essência. Faz essa troca, busca as tuas emoções, sabe? Vai dosando, vai fazendo, vai pontuando o texto para que você faça inédito. Tá, mas Castelo não é um texto inédito, estou falando um texto inédito não. Estou falando da representação, da interpretação da representação, do conjunto do todo que chama-se encenação. Pelo amor de Deus, estudar teatro. Estudar teatro. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Aline Neves disse: exato. É por esse motivo que... Ixi, faltou alguma coisa. Regina entrou... A gente some pro personagem aparecer. Aline Neves, o seu texto não ficou completo, né? Falta ela mandar o restinho. Exato. É por esse motivo que... Então, suspense. Ela tá fazendo suspense. Ela gosta disso. Gosta, A Aline é minha futura esposa, né, Aline? Ela do banco também. Aline, nossa, oi, Aline. Beijo, linda. Então, gente, vamos aprender a vestir as máscaras do teatro sem precisar botar uma coisa como antigamente de madeira gigante, não precisa mais daquilo. Vamos vestir as máscaras do teatro, do todo, nas construções, buscando, trabalhando na caixa de arquivo. Lá fora é cérebro, para nós é arquivo. E vamos mergulhar. Sabe por que acredito que as pessoas têm medo de trabalhar teatro? Porque você tem que mergulhar para dentro de si. Teatro é um homem diante de um homem, ninguém quer se ver. Então eu quero fazer entretenimento, quero fazer um showzinho ali, mas teatro em si, né, como a Grécia fazia, né, usando a comédia, a tragédia para representar os políticos da época, toda aquela coisa. Ninguém faz mais, ninguém quer fazer. Historicamente a gente tem tanta coisa acontecendo aí de ruim, feito por pessoas boas. Estou falando de guerra. E esse campo das emoções é muito complicado, porque a sociedade está com as emoções doentes, né? E as pessoas estão sentindo coisas muito, como eu vou dizer, surpreendentes diante de situações que, né? Diante de uma mesma situação, você vê duas reações completamente diferentes, duas interpretações. Então, o ator... Mas não tem que fugir disso, não. Tem que estar dentro disso, ó. Claro. Sabe como o maior legado da tragédia? Aprende isso.
O maior legado da tragédia foi mostrar para a humanidade que, acima de quaisquer circunstância, a essência da vida é indestrutivelmente poderosa e alegre. Sim, E agora? é verdade. Olha que delícia isso. É verdade. Passamos por uma pandemia, 600 mil pessoas, mas estamos aqui Firmes, acreditando e persistindo. A essência da vida é indestrutivelmente poderosa e alegre. Porque enquanto a vida, A esperança. a esperança, como diz. Alguém deixou um texto gigante agora aí. Vamos ler o texto gigante, temos interesse. Eu, Aline Kuster é a filha da Bruna Crochês, que eu não lembrei o nome dela de novo hoje, ela vai me perdoar. A gente tem mais 2 lives para lembrar o nome e falar e citar. Eu, Aline Kuster, amo teatro. Aqui na escola me chamam sempre, consigo tirar choro da plateia. Delícia. Muito bom. É a tua essência, cara. Depois que você é mordido pelo bicho do teatro, de fato do teatro, não tem como... E é uma inteligência, né? O ator tem que desenvolver essa inteligência. Então, se dedique. Bacana. Ó, eu vou indicar para vocês um livro que para mim é a Bíblia do ator, chamado Para o Ator, Tchekov. É baratinho no sebo, aliás, no site é 12, 13, 15 reais, por aí, PDF. Gente, leia esse livro, Para o Ator. É incrível. Eu mudei muito, aprendi muito com esse livro. É uma bíblia para mim. Procure, coloque lá e vai estudar. Porque assim como qualquer outra profissão, nós também temos um sindicato, né? E eu sou diretor auxiliar no SATED RJ, lá no Rio de Janeiro. Grande presidente Hugo Gross. O cara está fazendo uma peleja maravilhosa lá. E lutando pela arte, né? Lutando para que a arte ela tenha vida, né? Ela seja reconhecida e limpando, sabe, o joio do trigo, tirando os fake news da arte, porque a gente está numa fase de algumas pessoas, enfim, né? Nós falamos ontem sobre pessoas que não são artistas, não são, mas estão ocupando nossos espaços. Gente, assim como os denunciam, médico não é médico, dentista não é dentista, tudo que não é, que dizem que é e não é, nós temos que fazer a mesma coisa. Eu denuncio, não é ator, não é artista, não tem registro, nunca fez teatro na vida. Quer ser, meu amigo? Vai estudar. Inclusive, quero te convidar para uma oficina aqui na NB Entretenimento. Quem brilha é você, já diz, o jogo já diz. Oficina de montagem serão 2 finais de semana, no terceiro teremos o resultado desses 2 finais de semana. Então, venha participar dessa oficina gratuita. Procura aqui, clica aqui, arrasta para o lado. Fala no direct com a gente. Fala no direct que dá a gente quer fazer esse ano ainda. Não, dia 19 começa a primeira turma. Entenderam, gente? Então corre, serão 2 finais de semana. Aliás, 3, né? Porque o terceiro é o resultado. Teremos um espetáculo a partir desse processo chamado a técnica da liberação do corpo para o ator e espectador. Agora é com vocês, gente. Obrigado. Amanhã temos a terceira aula. Vamos mergulhar mais um pouquinho nisso, ok? Galera, rapidinho aqui, ó, só para lembrar vocês, essa aula com Castelo não tem referência ao workshop do Apocalipse Vamp, ok? Perguntaram aí, cadê o Van Damme? O Van Damme, ele é o professor do workshop do Apocalipse Vamp. Workshop preparatório do Apocalipse Vamp. O workshop, ok? Aqui é uma work live com Castelo. Beleza, galera? É separado, hein? Nós teremos na MB os workshops preparatórios para as nossas produções audiovisuais. Teremos as work lives, que é para o Brasil todo desfrutar disso que a gente está fazendo aqui, né? Então hoje ontem tinha 6, 7, hoje a gente já foi para 12 pessoas, 13 em alguns momentos. Então a gente está crescendo esse conceito aqui de work live para que em dezembro a gente tenha uma semana, 9 dias, como eu falei, de work lives, dá para todo mundo assistir da sua casa, conteúdo profundo, ao mesmo tempo bem... Eu vou falar os nomes agora, gente. Eu vou falando os nomes. O Castelo vai dar um pouquinho da biografia de cada pessoa. São pessoas bem próximas dele, inclusive. Então, gente, nós vamos ter work live na MB. Vai ter sempre. Entendeu? Teremos 9 dias, vamos ter janeiro, vamos ter fevereiro.
Sempre com esses assuntos interessantes, assuntos que talvez você não aprenda numa escola regular de teatro, que não seja o foco. Isso é para acrescentar conhecimento e acrescentar informação e técnica para vocês desenvolverem a carreira de vocês. Bom, a gente começa, como eu disse, em dezembro, no dia 8 de dezembro. Começamos as Work Lives. Então, o especialista vai estar lá na casa dele. É isso que é o bom da internet, né? A gente pode conectar pessoas de vários lugares. Inclusive, ter o privilégio de ter palestras de algumas pessoas aqui que eu vou começar a citar. A gente tem o Felipe Alves, diretor da Globo, de novelas, diretor do Big Brother. O cara assim, é incrível no que faz. Sensacional, uma pessoa maravilhosa. Temos o Ângelo Santoro, produtor de evento da Record, da Faro Rio, parceiro do Bando também. Bando, gente, é o Bando dos Favelados. É o Bando Troll Favelados, é o projeto Troll Favelados. E logo em São Paulo também, o Bandos em São Paulo, hein? Fiquem atentos. Temos o André Tavares, que estava aqui, inclusive, na live, ligada, Andréia. Dubladora, prestigiada, atriz, incrível, jornalista, maravilhosa. Temos a... rapidinho, e a Andréia, ela traz essa questão que a gente traz para o corpo, ela traz para a voz. Que seria pegar a interpretação das emoções para a voz. Olha que incrível. Dublagem é incrível, mais incrível ainda. E Yolanda Demétrio. Yolanda Demétrio é uma mulher maravilhosa, ela traz o corpo cênico. Ela vai trabalhar, ela é bailarina, né? Ela tem uma formação de balé e ela faz com que nós, artistas, tenhamos um bom desenvolvimento no palco, um corpo preparado para alcançar coisas, dependendo do personagem muito forte, né? O corpo ele tem uma preparação, então ela faz essa preparação no teu corpo físico para alcançar e suportar as emoções, é muito lindo. Dione Prado, ela é atriz, diretora também, ela faz um trabalho lindo com mulheres, sabe, de voz também, e ela tem, hoje lá no Rio, ela tem um trabalho incrível também com vários artistas e também vai estar conosco aqui. Júnior Canaíra é um grande diretor, ele é do Pará, ele é diretor da Companhia de Teatro e Danças Regionais de Irapaz. Ele tem uma técnica própria também de como o ator... que são várias técnicas, todas são válidas, né? É uma técnica de como o ator ele consegue se manter do início ao fim em um espetáculo, na produção de um filme, etc. e tal. Regis Farias, diretor também de televisão, de novela, acho que todo mundo conhece, da família Farias, Marcelo Farias. O cara é incrível também. A Nise, ela trabalha com a questão do... de figurino. Porque o figurino também é um personagem, sabe? Também. Então, cara, essa mulher é incrível no que ela faz. Tá, gente? São pessoas megas profissionais, não é pouca merda, não é muita merda. Vocês viram aqui pelo castelo, né? Que não é brincadeira isso. Tá sério, a gente vai levar a sério e vai ser muito proveitoso. Não percam. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vai ser 9 dias aí de aprofundamento, de imersão, sempre às 20 horas, uma hora e pouco. A gente quer fazer isso, levar isso para vocês. Então, só aqui uns recadinhos, né? Eu vou mais uns recados, depois já falar um pouquinho mais uns recadinhos aqui. A Diane está dizendo parabéns pelos ensinamentos. A Diana Guedes, isso só me mostra que eu tenho que estudar mais. Sempre, né? Sempre. Isso, parabéns, Castelo. A Diana Guedes também está dizendo. E também temos aqui um comentário da Vera, que maravilha, muito bom teatro. Bernardo, amanhã assistiremos a live direto do Bando Cultural. Obrigado, MBTV. Legal, Bernardo. Legal, é isso aí. Regina Martins. Regina Martins também aí com a gente, a nossa aluna aí. Nossa aluna do workshop preparatório. Workshop Preparatório. Tem aí a Vera que está nos assistindo do workshop, a Renata Sandenberg. Também, obrigada, Renata. A Adriana Guedes. A Nair 10 está aí assistindo. Também temos, né, a Regina Martins, que também está assistindo. Beleza, galera aí do workshop preparatório, é isso aí. E o workshop para as oficinas, não chamar de oficina para o pessoal não confundir, muito work.
A oficina de montagem de espetáculo começa dia 19 já. Eu vou passar a informação para vocês direitinho aí no WhatsApp, também aqui no Instagram, no Face. Vale a pena, gente, é uma experiência maravilhosa. Parece que o tempo é curto para montar, né? Vocês vão montar espetáculo? Não é, gente, é completamente possível. A gente tem para as crianças também, então aí quem tem filho, quer fazer o filho e quer mostrar esse universo para os filhos e quer ver um espetáculo ainda esse ano do seu filho, né? Muito bacana, uma releitura do Rei Leão, chamado Reino do Leão. O Reino do Leão. Uma adaptação muito bacana. Para os adultos terem sua opinião, que eu fiquei apaixonada. Eu vi um pouco e, gente, amanhã a gente vai aprofundar um pouquinho. Venham, participem, tá? A oficina é gratuita, é isso mesmo, é gratuita. E vocês podem convidar as pessoas para assistirem. A gente vai passar todas as condições para vocês, mas não deixem de assistir ao resto dos Work Lives e de se inscrever nas oficinas de montagem de espetáculo também, que é uma experiência única, né? Experiência única para você, ator, você que quer se tornar ator também, né? Então é isso. Neide Amorim, parabéns, sucesso. Obrigada, Neide, Neide. Sempre maravilhosa com a gente, sempre dando apoio para ele. Galera do Piauí. Isaura também. Isaura também da Bahia, Isso Isaura da Bahia. Isso aí, galera. aí. Muito obrigado. Obrigada. Então é isso, já atingimos o... Foi top. Foi muito bom. Já atingimos a nossa hora. Vamos ver se galera, tem mais alguém, algum comentário. Amanhã temos Quem tiver mais, hein? 13 pessoas, obrigada, gente. Quem tiver alguma pergunta para fazer, pode colocar aí no vídeo, que vai ficar salvo aí no... Quiser algum tema, né? Algum tema, manda pra gente. Exatamente. Ontem ele disse, surgiram temas, tá? Pra gente tratar aqui Alguém já mandou algum? Não, ninguém mandou nenhum, mas pode sugerir, entra no direct, entra no meu WhatsApp, entra nos grupos que a gente tem, surgiram temas, coisas que querem saber, coisas que querem aprender. A gente está aqui para servir vocês e nós desejamos que todos decolem nas suas carreiras, sejam realizados com a profissão que escolheram. É isso aí. Quem sabe a gente não faz aí, né? A Work Live Cast. Eita! Vai ser um podcast e uma Work Live, tudo ao mesmo tempo. Ninguém entende mais nada. Ainda bem que vocês estão inteligentes. É isso. Obrigada, Castelo. Tamo junto Você é sempre. maravilhosa. Arte ao alcance de todos. Arte democrática. Sempre. Sempre. É isso aí, gente. Beijo, galera. Beijo. Beijo, Fiquem galera. com Deus. Aqui, vem aqui. Fiquem com Deus, porque na MBTV quem brilha é você. Uhul!